Você é um perdedor, Bruno. Um completo e absoluto perdedor. As palavras de Laura ecoaram no espaço minúsculo do nosso apartamento, ricocheteando nas paredes que um dia havíamos pintado juntos, cheios de sonhos e promessas. Cada sílaba era um caco de vidro, afiado e cruel, rasgando o que restava do meu coração. Ela estava de pé, perto da porta, com uma mala ao seu lado. Uma mala que eu havia comprado para nossa viagem de aniversário à Costa Amalfitana. Uma viagem que agora nunca aconteceria. Seus olhos, que antes me olhavam com adoração, agora estavam frios, duros como o diamante no anel de noivado que ainda brilhava em seu dedo. Um anel que eu levei 6 meses para pagar. Como você pode dizer isso? Minha voz saiu como um sussurro rouco, quebrado. Eu estava sentado no sofá, o mesmo sofá onde planejamos nosso futuro, onde a pedi em casamento. Agora parecia um banco de réu. Ela soltou uma risada curta e sem humor. Como eu posso? Olhe para você, Bruno. Olhe para este lugar. Há 3 meses você era o diretor de criação em ascensão na Quantum Ads. Tínhamos reservas nos melhores restaurantes, planos para uma casa com jardim. E agora? Agora você está desempregado, vivendo com economias que estão diminuindo mais rápido do que a sua dignidade. Eu não me inscrevi para isso. Eu não vou afundar com o seu navio. Cada palavra era um golpe físico. Eu me encolhi, sentindo o peso do meu fracasso me esmagando. A demissão havia sido um choque. A empresa passou por uma reestruturação e meu cargo, antes tão seguro, foi eliminado. Eu passei as últimas semanas em um nevoeiro de descrença e pânico, enviando currículos, fazendo contatos, tentando desesperadamente encontrar uma tábua de salvação. Laura, no início, pareceu solidária. Ela me abraçava à noite, dizia que tudo ficaria bem, que éramos uma equipe. Mas a paciência dela, como descobri, tinha a profundidade de uma poça de chuva. Eu vou encontrar outro emprego, Laura. É só uma fase, implorei, o desespero se agarrando à minha voz. Nós vamos superar isso, juntos. Não, você vai superar isso, ou não vai. Francamente, não me importo mais, disse ela pegando a alça da mala. Eu vou ficar na casa da minha irmã. Meu advogado entrará em contato com você sobre tudo isso. Ela gesticulou vagamente para o apartamento, para a vida que havíamos construído. Ah, e a propósito. Ela parou na porta, virando-se para me dar um último olhar cortante. Eu conheci alguém. O nome dele é Ricardo. Ele é sócio de uma empresa de investimentos. Um vencedor. Alguém que pode me dar a vida que eu mereço. E com isso, ela se foi. A porta se fechou com um clique final, um som que selou o fim do meu mundo. Fiquei sentado ali, no silêncio ensurdecedor, o cheiro do perfume dela ainda pairando no ar como um fantasma. Perdedor. A palavra queimava em minha mente. Ela não tinha apenas me deixado. Ela havia me marcado, me definido com um único insulto venenoso. Naquele momento, afogado em humilhação e autocomiseração, eu acreditei nela. Eu era um perdedor. O que eu não sabia, o que nem em seus sonhos mais selvagens ela poderia imaginar, era que aquele momento de destruição total não era o meu fim. Era o meu ponto de partida. Aquele insulto se tornaria o combustível para um incêndio que ela nem sabia que eu era capaz de acender. Nosso relacionamento não começou com grandes gestos ou promessas extravagantes. Começou, como as melhores coisas, de forma simples. Eu era um designer gráfico júnior na Quantum Ads, cheio de ambição, mas com uma conta bancária que mal cobria o aluguel de um apartamento minúsculo. Laura era a nova gerente de contas, inteligente, linda e com um sorriso que poderia iluminar o escritório mais monótono. Fui instantaneamente cativado. Levou meses de almoços compartilhados, conversas de café e flertes sutis antes que eu reunisse coragem para convidá-la para sair. Nosso primeiro encontro foi em uma galeria de arte barata, seguido por pizza em um lugar que tinha mais caráter do que decoração. Falamos por horas. Eu falei sobre minha paixão por design, por criar algo do nada. Ela falou sobre suas ambições, sua vontade de construir uma vida de sucesso e segurança. Parecíamos querer as mesmas coisas. Nos anos que se seguiram, eu trabalhei incansavelmente. Noites longas, fins de semana sacrificados. Eu estava determinado a provar meu valor, não apenas para a empresa, mas para ela.
Cada promoção, cada aumento era uma vitória para nós. Mudei-nos para um apartamento maior. Começamos a tirar férias em lugares que antes eu só via em revistas. E eu amava mimá-la. Adorava ver o rosto dela se iluminar quando eu a surpreendia com um presente ou uma reserva em um restaurante chique. Eu via isso como um investimento em nossa felicidade. Laura era minha maior fã. Ela elogiava meu trabalho, se gabava de minhas realizações para seus amigos e familiares. Bruno é um gênio, ela dizia. Ele vai ser enorme um dia. Eu me deleitava com seu orgulho. Era a validação que eu ansiava. Eu a amava tanto que sua felicidade se tornou o centro do meu universo. Eu paguei por suas aulas de yoga, suas escapadelas de fim de semana com as amigas, o carro que ela queria. Eu não via isso como um fardo. Via como a construção de uma vida. Nossa vida. Quando finalmente a pedi em casamento no topo do Pão de Açúcar, com o Rio de Janeiro brilhando abaixo de nós, pareceu o culminar de tudo pelo que eu havia trabalhado. O sim dela foi o som mais doce que eu já tinha ouvido. Começamos a planejar o casamento, a casa, os filhos. Tudo parecia perfeito, um testemunho do nosso amor e trabalho duro. Mas olhando para trás, os sinais de alerta estavam lá, sutis e fáceis de ignorar. Havia a maneira como ela comparava meu salário com o dos maridos de suas amigas. Os comentários casuais sobre como seria bom se tivéssemos uma casa de férias. A crescente ênfase em marcas de grife e aparências. Eu descartei isso como parte de seu desejo por uma vida boa, algo que eu também queria para nós. Eu não via a ganância se insinuando, a superficialidade ofuscando o amor que eu acreditava que compartilhávamos. A empresa, Quantum Ads, era meu playground criativo. Eu amava a agitação, a camaradagem, o desafio de transformar a ideia de um cliente em uma campanha visualmente deslumbrante. Eu era bom nisso. Minha ascensão de júnior a diretor de criação em menos de 6 anos foi uma prova disso. Mas eu também era leal. Leal à empresa que me deu minha primeira grande chance. Leal aos meus mentores. Leal demais, talvez. Quando os rumores de uma fusão começaram, eu não me preocupei. Eu era essencial, ou assim pensava. Eu havia liderado as campanhas mais premiadas da agência. Minha equipe me respeitava. Eu era a personificação da cultura da empresa. O dia em que fui chamado ao escritório do novo CEO foi um dia cinzento e chuvoso, um presságio que ignorei. A conversa foi curta, impessoal e brutal. Estamos reestruturando para otimizar a sinergia, disse o homem de terno caro, sem sequer fazer contato visual. Seu cargo foi considerado redundante. Redundante. Uma palavra tão clínica para descrever a aniquilação da minha identidade profissional. Saí do prédio em transe, com uma caixa de papelão contendo os restos da minha vida profissional. Quando cheguei em casa e contei a Laura, ela chorou. Mas suas lágrimas, percebi mais tarde, não eram por mim. Eram por ela. Pela vida que ela via escorrendo por entre os dedos. A solidariedade dela durou exatamente 2 semanas. Depois, a impaciência começou. As perguntas sobre minhas perspectivas de emprego. As sugestões de que eu talvez devesse aceitar qualquer coisa por enquanto. O ressentimento que fervia sob a superfície de cada conversa. O homem que ela admirava, o gênio criativo, havia se tornado um fardo. O provedor havia falhado. E em seu mundo, onde o valor de um homem era medido por seu contra-cheque, eu não valia mais nada. A humilhação final, o insulto perdedor, não foi o início do fim. Foi apenas a confirmação do que já havia morrido. O amor dela estava condicionado ao meu sucesso, e sem ele eu não era nada. As semanas seguintes à partida de Laura foram um borrão de desespero. O apartamento, antes um santuário de amor, tornou-se uma câmara de eco para minhas falhas. Cada canto guardava uma memória, agora manchada pela traição. Eu mal comia. Dormia em acessos e começos, acordando com o coração acelerado de ansiedade. Passei dias de pijama, olhando para a tela do laptop, a luz azul iluminando meu rosto abatido enquanto eu enviava dezenas de currículos para o vazio digital. As respostas, quando vinham, eram desanimadoras. Excessivamente qualificado. Não se encaixa em nossa estrutura atual. Buscaremos outros candidatos. A verdade é que o mercado estava saturado.
A reestruturação que me custou o emprego era parte de uma tendência maior na indústria. As agências estavam cortando custos e diretores de criação caros como eu eram os primeiros a serem cortados. O dinheiro estava acabando. Vendi meu carro, meu relógio caro, qualquer coisa de valor que pudesse me dar mais algumas semanas de fôlego. A cada item que eu vendia, sentia um pedaço da minha antiga vida, da minha identidade, sendo arrancado. Eu estava em queda livre e não havia rede de segurança. Foi durante uma tarde particularmente sombria que atingi o fundo do poço. Eu estava sentado no chão da sala, cercado por contas não pagas, o aviso de despejo do proprietário em minhas mãos trêmulas. O telefone tocou. Era minha irmã, ligando não para ver como eu estava, mas para me contar sobre o novo carro de luxo que o maravilhoso Ricardo de Laura havia acabado de comprar para ela. Eles estão tão felizes, Bruno, ela disse, sua voz pingando de uma alegria cruel. É uma pena que as coisas não tenham dado certo para você. Depois que desliguei, um silêncio pesado desceu sobre mim. Era isso. O fim da linha. Eu não tinha mais nada. Nem emprego, nem noiva, nem dinheiro, nem esperança. Pela primeira vez na minha vida, considerei desistir de tudo. Foi então que meus olhos pousaram em uma caixa de madeira velha, empoeirada, enfiada debaixo da estante. Era a caixa de ferramentas do meu avô. Meu avô, um carpinteiro, era um homem de poucas palavras, mas de mãos incrivelmente habilidosas. Ele podia transformar um pedaço de madeira sem graça na mais bela das criações. Quando criança, eu passava horas em sua oficina, fascinado pelo cheiro de serragem e pelo som de suas ferramentas. Ele me ensinou a lixar, a entalhar, a respeitar a madeira. Há uma história em cada veio, garoto, ele costumava dizer. Você só precisa ter paciência para revelá-la. Depois que ele faleceu, herdei suas ferramentas. Eu as guardei, mais por valor sentimental do que por qualquer outra coisa. Minha vida havia me levado para o mundo digital do design, longe do trabalho manual e empoeirado que meu avô tanto amava. Mas agora, naquele momento de desespero absoluto, algo me puxou para aquela caixa. Abria. As ferramentas estavam exatamente como eu me lembrava. Gastas pelo uso, mas imaculadamente mantidas. Peguei um formão, o cabo de madeira liso e frio em minha mão. Senti o peso dele, a solidez. Era real, tangível. Em um mundo que havia se tornado virtual e instável, havia algo profundamente reconfortante naquilo. Sem pensar, peguei um pedaço de madeira de uma prateleira quebrada que eu pretendia jogar fora. Sentei-me no chão e comecei a entalhar. Não tinha nenhum plano, nenhum projeto em mente. Apenas deixei minhas mãos se moverem, guiadas por uma memória muscular há muito esquecida. As horas passaram, o sol se pôs, e eu continuei trabalhando, perdido no ritmo do trabalho, no foco intenso que ele exigia. Quando finalmente parei, exausto, mas com uma clareza que não sentia há meses, olhei para o que havia criado. Era um pequeno pássaro, tosco em sua forma, mas inegavelmente vivo. As curvas eram suaves, os detalhes delicados. Havia uma história naquele pedaço de madeira, e eu a havia revelado. Naquele momento, algo mudou. A nuvem de desespero começou a se dissipar, substituída por uma faísca. Uma ideia. Era uma ideia louca, impraticável, um desvio completo de tudo que eu conhecia. Mas era minha. Eu não seria mais um perdedor esperando que o mundo corporativo me desse outra chance. Eu criaria minha própria chance. Com as mãos do meu avô e um coração recém-descoberto, eu iria construir algo do nada. Aquele pequeno pássaro de madeira não era apenas um entalhe, era uma promessa. Era o meu ponto de virada. A decisão de mergulhar no trabalho com madeira foi menos uma escolha de carreira e mais um ato de sobrevivência. Transformei minha pequena sala de estar em uma oficina improvisada. O cheiro de serragem substituiu o fantasma do perfume de Laura. O som de lixadeiras e serras abafou o silêncio da minha solidão. Comecei pequeno, fazendo pequenas caixas decorativas, porta-retratos e esculturas de animais. Eu postava fotos do meu trabalho em uma conta do Instagram que criei, chamada O Legado do Artesão. No início, era apenas para amigos e familiares. Alguns curtiram, outros comentaram educadamente. Mas então, algo inesperado aconteceu.
Uma pequena boutique de decoração de interiores em um bairro nobre de São Paulo viu uma das minhas caixas e me enviou uma mensagem. Eles queriam encomendar uma dúzia. Fiquei chocado. Negociei um preço sentindo-me um impostor, mas eles concordaram sem hesitar. Usei o dinheiro daquele primeiro pedido para comprar madeira de melhor qualidade e algumas ferramentas mais sofisticadas. Trabalhei dia e noite para cumprir o prazo. A adrenalina de criar algo com minhas próprias mãos era um sentimento que nenhuma campanha publicitária jamais me dera. A boutique vendeu todas as caixas em uma semana. Eles dobraram o pedido seguinte. A notícia começou a se espalhar. Outras lojas entraram em contato. Designers de interiores começaram a me seguir no Instagram. Recebi um pedido de um arquiteto para criar um painel de parede personalizado para um cliente rico. O projeto era ambicioso e me aterrorizava, mas eu disse sim. Passei semanas desenhando, medindo, cortando e montando. O resultado final foi uma peça central deslumbrante que se tornou o assunto da comunidade de design da cidade. Meu nome, ou melhor, o nome O Legado do Artesão, começou a ganhar força. Eu não era mais Bruno, o diretor de criação desempregado. Eu era o artesão misterioso que criava peças de madeira únicas e de tirar o fôlego. Minha lista de espera cresceu de semanas para meses. Tive que alugar um pequeno espaço de oficina para dar conta da demanda. Contratei meu primeiro ajudante, um jovem carpinteiro talentoso que compartilhava minha paixão. Eu estava trabalhando mais do que nunca, mas não parecia trabalho. Era uma vocação. Cada peça que eu criava continha um pedaço da minha história, da minha dor, da minha redenção. A madeira era minha tela, e minhas ferramentas eram minha voz. Eu estava construindo mais do que móveis, estava reconstruindo minha vida, pedaço por pedaço. Financeiramente, as coisas mudaram drasticamente. Em 6 meses, eu estava ganhando mais do que ganhava em meu antigo emprego corporativo. Em 1 ano, eu havia triplicado esse valor. Mudei-me para um loft espaçoso que também abrigava minha oficina e showroom. Comprei um carro novo. Minha vida era irreconhecível da existência sombria que eu havia habitado menos de 2 anos antes. A ironia não passou despercebida por mim. Laura me deixou porque eu havia perdido um emprego de 6 dígitos. Agora, eu estava construindo um império de 7 dígitos com minhas próprias mãos. A retribuição, como eu comecei a pensar, não era sobre esfregar meu sucesso na cara dela. Era sobre o sucesso em si. Era sobre provar a mim mesmo e talvez a um universo que escuta, que eu não era um perdedor. Eu era um criador. Eu evitava deliberadamente qualquer notícia sobre Laura. Bloqueei-a nas redes sociais, pedi à minha família para não mencioná-la. Eu precisava me concentrar no meu trabalho, na minha cura. Mas o mundo é pequeno, e São Paulo, apesar de seu tamanho, pode parecer uma vila. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que nossos caminhos se cruzassem novamente. A tensão não era sobre quando eu a veria, mas sobre quem eu seria quando esse momento chegasse. Eu não estava mais quebrado. Eu não estava mais com raiva. Eu estava focado, determinado e, pela primeira vez, verdadeiramente em paz comigo mesmo. Eu estava pronto. O dia em que vi Laura novamente foi um sábado ensolarado. Eu estava no meu showroom, discutindo os detalhes de uma mesa de jantar de nogueira maciça com um casal de clientes. O showroom era meu orgulho e alegria, um espaço amplo e minimalista com paredes de tijolos expostos, inundado de luz natural, onde cada peça de mobiliário era exibida como uma obra de arte. A porta se abriu e ela entrou. Por um momento meu coração parou. Ela parecia diferente. O brilho que ela sempre teve parecia um pouco ofuscado. Seu cabelo estava impecável. Suas roupas eram de grife, mas havia uma tensão em seus ombros. Uma linha fina de descontentamento ao redor de sua boca que eu não reconheci. Ela estava com Ricardo, o vencedor. Ele parecia exatamente como eu o imaginava. Terno caro, cabelo penteado para trás, um ar de arrogância presunçosa. Eles não me viram a princípio. Estavam olhando para uma estante flutuante que eu havia projetado. Uma peça complexa de encaixes que parecia desafiar a gravidade. "É isso, querido", disse Laura, sua voz um pouco mais estridente do que eu me lembrava. "É do O Legado do Artesão. Todos os designers estão falando dele." Ricardo zombou. "Provavelmente custa uma fortuna. Podemos encontrar algo semelhante por metade do preço online." "Não, eu quero esta",
insistiu ela. Isso é uma peça de declaração. Foi quando ela se virou e me viu. O reconhecimento em seus olhos foi lento, seguido por um choque absoluto. Sua boca se abriu ligeiramente. Seus olhos percorreram o showroom, as peças de arte em madeira, os clientes bem vestidos, e finalmente voltaram para mim, para o meu avental de couro, minhas mãos calejadas, a confiança calma em minha postura. Bruno, ela sussurrou, a palavra mal audível. Eu me desculpei com meus clientes e me aproximei. Laura, eu disse, minha voz firme e nivelada, é bom ver você. Ricardo se aproximou, olhando de mim para ela, a confusão se transformando em um sorriso de escárnio. Bruno, este é o Bruno de quem você me falou? O perdedor? Laura corou violentamente. Ricardo, calhe a boca. Mas eu não me abalei. Olhei diretamente para Ricardo e disse, eu sou Bruno, e este é o meu lugar. O olhar de Laura estava fixo em mim, uma mistura de espanto e algo que eu não conseguia decifrar. Inveja? Arrependimento? Você fez tudo isso? Ela gaguejou, gesticulando para o showroom. Eu fiz, respondi simplesmente. A ironia da situação era tão espessa que eu podia senti-la. Ela estava aqui, prestes a gastar uma quantia exorbitante de dinheiro em uma peça criada pelo homem que ela descartou por não ter dinheiro suficiente. A justiça poética era quase esmagadora. Nós queremos comprar a estante, disse ela, sua voz recuperando um pouco de sua antiga autoridade, como se fazer uma compra pudesse de alguma forma normalizar a situação. Eu balancei a cabeça lentamente. Sinto muito, mas essa peça já está vendida. Era mentira, mas era uma mentira necessária. Na verdade, continuei, olhando para a lista de espera em meu tablet, estamos com uma lista de espera de 6 meses para qualquer peça personalizada. O rosto de Ricardo se contorceu em uma careta. Isso é ridículo. Você sabe quem eu sou? Eu sei exatamente quem você é, eu disse, meu olhar se movendo para Laura. E sei exatamente o que vocês dois são. O silêncio na sala era pesado. Meus outros clientes estavam observando discretamente, sentindo a atenção. Laura parecia que ia chorar. Bruno, eu não sabia, ela começou. Não, você não sabia. Eu a interrompi, mas não havia raiva na minha voz. Apenas uma tristeza cansada. Você viu um contra-cheque, Laura. Você nunca me viu. Você nunca viu o que eu era capaz de fazer. Você viu um navio afundando, mas não percebeu que eu era o único que sabia construir uma jangada. Peguei um pequeno pássaro de madeira da minha mesa de trabalho, uma versão mais refinada da primeira peça que eu havia entalhado naquele dia sombrio. Coloquei-o na mão dela. Isto é para você, eu disse. Um lembrete. Às vezes as coisas que você joga fora são as mais valiosas. Ela olhou para o pássaro, depois para mim, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Ricardo, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, agarrou o braço dela. Vamos embora, Laura. Este lugar cheira a serragem. Enquanto eles se viravam para sair, eu disse uma última coisa. A propósito, Laura. Obrigado. Ela parou, olhando para mim por cima do ombro, a confusão em seu rosto. Obrigado por me chamar de perdedor, expliquei. Foi a melhor coisa que alguém já fez por mim. Eles saíram. A porta se fechou e uma onda de paz me invadiu. Não foi uma vitória triunfante. Não foi uma vingança amarga. Foi um encerramento. Eu a havia confrontado não com raiva, mas com a prova inegável da minha própria força e sucesso. E naquele momento eu sabia, com absoluta certeza, que eu havia vencido. Não contra ela, mas por mim. Depois que Laura e Ricardo foram embora, uma calma se instalou no showroom. Voltei para meus clientes, desculpei-me pela interrupção e finalizei o pedido deles com um profissionalismo que parecia distante da turbulência emocional de momentos antes. Mas por dentro, eu estava mudado. O encontro, que eu temia e antecipava em igual medida, não havia sido o confronto explosivo que eu poderia ter imaginado. Tinha sido algo muito mais poderoso, uma resolução silenciosa. Nos dias que se seguiram, eu me pegava pensando nela, não com amargura, mas com uma espécie de compaixão distante. Laura não era uma pessoa má, percebi. Ela era apenas fraca, uma prisioneira de suas próprias inseguranças e de uma definição superficial de sucesso.
Ela havia trocado o amor genuíno pela segurança percebida. E agora, parecia que não tinha nenhum dos dois. Cerca de um mês depois, recebi um e-mail de um número desconhecido. Era dela. A mensagem era curta e surpreendentemente humilde. Bruno, eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você, mas preciso que saiba que sinto muito. Não apenas por como as coisas terminaram, mas por não ter visto você de verdade. O pássaro que você me deu está na minha mesa de cabeceira. É a coisa mais bonita que eu possuo. Ricardo e eu não estamos mais juntos. Acontece que vencedores podem ser incrivelmente cruéis quando não conseguem o que querem. Espero que você encontre toda a felicidade que merece. Você a construiu com suas próprias mãos. Com arrependimento, Laura. Li o e-mail várias vezes. Não senti um pingo de satisfação com a notícia de seu rompimento. Em vez disso, senti uma pontada de tristeza pela mulher que ela poderia ter sido, pela vida que poderíamos ter tido se ela tivesse tido um pouco mais de fé. Apaguei o e-mail. O capítulo dela em minha vida estava verdadeiramente encerrado. Minha vida, por outro lado, estava apenas começando. O legado do artesão continuou a crescer, expandindo-se para além do mobiliário personalizado. Comecei a dar workshops ensinando a outros a arte da marcenaria, compartilhando a alegria terapêutica de criar algo com as próprias mãos. Descobri que tinha um talento para o ensino, para inspirar nos outros a mesma paixão que meu avô havia inspirado em mim. Conheci alguém. O nome dela é Clara, uma arquiteta paisagista que veio a um dos meus workshops. Ela tem mãos sujas de terra e um sorriso que não depende do saldo da minha conta bancária. Ela ama o cheiro de serragem e entende o valor de construir algo duradouro, seja um jardim ou um relacionamento. Com ela, não há pretensão nem expectativas, apenas uma parceria genuína baseada no respeito mútuo e na admiração. Às vezes, quando estou em minha oficina tarde da noite, a luz suave iluminando os veios da madeira, eu pego uma das ferramentas do meu avô. Sinto o peso dela em minha mão, a história contida em seu cabo gasto, e penso em quão longe eu cheguei. A dor da traição de Laura, a humilhação de ser chamado de perdedor, foram os catalisadores que me forçaram a cavar fundo e encontrar uma força que eu não sabia que possuía. O que ela viu como um fim foi, na verdade, uma libertação. Ela me libertou de uma vida que não era autenticamente minha, de um caminho que me levaria a mais sucesso corporativo, mas talvez a menos felicidade pessoal. Ela me forçou a voltar ao básico, a reconectar-me com uma paixão que estava adormecida dentro de mim. Meu sucesso não é medido em lucros ou reconhecimento, embora eu tenha ambos. Meu sucesso é o sentimento de paz que tenho no final de um longo dia de trabalho, a satisfação de ver um cliente se maravilhar com uma peça que criei, o calor da mão de Clara na minha. É a compreensão de que o verdadeiro valor não está no que você tem, mas no que você pode criar. Eu não sou mais um perdedor. Eu sou um construtor. E a vida que eu construí é mais bonita e mais forte do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. O que você faria se a pessoa que você ama o abandonasse em seu momento mais baixo? Você acha que a verdadeira força vem de provar que os outros estão errados ou de provar a si mesmo que você está certo? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Quero muito saber sua opinião sobre essa jornada de redescoberta. Dê uma nota de 1 a 10 para esta história para me mostrar o quanto você gostou, pois isso me ajuda a trazer mais conteúdo que ressoa com você. Não se esqueça de clicar em curtir se esta história te tocou e se inscreva no canal para não perder nenhuma narrativa emocionante que postamos diariamente aqui. E por que não assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela? Até breve. M.